Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre os padrões de necrose tecidual, a gente vai falar sobre as causas de necrose e a gente vai falar também sobre como é que a célula sai da sua fisiologia normal e chega até a morte celular por necrose. Então a gente tem aqui, pessoal, uma célula normal. Só que se essa célula normal ela entra em contato com um agente nocivo, essa célula ela vai acabar sendo lesionada. Só que, primeiramente, a gente pode ter aqui uma lesão celular reversível. E aqui na lesão celular reversível, nesse caso, a gente pode ter a tumerefação do retículo endoplasmático, tumerefação da mitocôndria e até mesmo formação de bolhas na membrana plasmática. Se esse agente nocivo ele for leve e transitório, a célula ela tem chance de se recuperar e voltar aqui para a sua homeostasia normal. Só que se esse agente nocivo ele for intenso e progressivo, aí a célula é direcionada para a morte celular por necrose. E o que vai acontecer aqui? Lembra que todas as membranas celulares elas estavam lesionadas? Aqui as membranas elas vão se romper. A gente vai ter o rompimento, a ruptura da membrana plasmática, de organelas e até mesmo do núcleo. Uma organela interessante que vai se romper aqui é o lisossomo. Quando o lisossomo se rompe nessas condições, a gente tem a liberação de enzimas digestivas que vão estar digerindo a célula de dentro para fora. Outra coisa que vai acontecer, pessoal, é que a gente vai ter o rompimento da membrana plasmática. Com isso, o conteúdo citoplasmático ele vai extravasar para o espaço extracelular. E isso vai ativar as células inflamatórias. Então, sempre que a gente tiver necrose, a gente também vai ter inflamação. Só que tem mais um ponto interessante para vocês entenderem aqui, que é o seguinte: se o conteúdo citoplasmático ele extravasa para o espaço extracelular, isso aqui ele também pode cair na corrente sanguínea. Com isso, você pode ter alguns exames que conseguem saber se determinadas células estão tendo necrose. Como assim, professor? Bem, quando a gente tem um infarto do miocárdio, a gente também tem morte celular por necrose ali. A gente tem um tipo de morte celular específico lá, que a gente vai já falar. Só que acontece o seguinte: quando as células do miocárdio estão infartando, elas vão liberar proteínas citoplasmáticas específicas do miocárdio. Dentre uma delas, a gente pode citar um tipo específico de troponina, que pode ser identificado através de um exame de sangue. E assim você vai conseguir saber se o paciente está tendo um infarto do miocárdio. Dentre as principais causas de necrose, pessoal, a gente pode citar a isquemia, que é o bloqueio do fluxo sanguíneo. A gente pode citar também algumas toxinas bacterianas, queimaduras, lesão química e até mesmo lesão física. E a gente tem um caso específico aqui que é interessante. Quando a gente tem o extravasamento de algumas proteases ativas das células, essas proteases, ao saírem, podem causar danos aos tecidos adjacentes. E a gente vai ver isso aqui em alguns tipos de necrose tecidual que a gente vai já falar. Outra coisa que é muito importante vocês terem ciência é que todos esses fatores vão ativar a inflamação, porque sempre que a gente tem necrose, a gente tem inflamação. E por isso, quando lá na frente vocês forem estudar a inflamação também, esses fatores que vocês estão vendo também vão ser causas de inflamação. Bem, tudo que a gente falou até agora, a gente focou no que acontece na célula quando ela sofre necrose. Só que a necrose no paciente, quando ela acontece, ela vai acontecer ali no tecido. E por isso que a gente vai ter os padrões de necrose tecidual. E é interessante a gente saber esses padrões de necrose tecidual, porque a gente também consegue linkar esses padrões com a causa daquela necrose. Daí a gente consegue tratar melhor o paciente. E o primeiro padrão de necrose tecidual que a gente vai estudar aqui é a necrose de coagulação. A necrose de coagulação, pessoal, ela é característica dos infartos. Ou seja, o que é um infarto? São casos de necrose por isquemia. Tá? Então, sempre que a gente tiver isquemia, a gente vai ter necrose de coagulação. Tem uma exceção à regra que a gente vai já falar, não se preocupa. Então aqui, nessa lâmina, tá? A gente pode dividir ela no meio. Esse N aqui quer dizer normal, e aqui é a área isquêmica, tá? E é justamente desse rim aqui,
essa área amarelada desse rim é justamente uma área que sofreu necrose de coagulação por isquemia, por infarto. Então, se a gente observar as células aqui da área que sofreu infarto, a gente consegue observar que as células dessa região infartada manteram e preservaram a sua morfologia básica. E isso acontece por pelo menos alguns dias, porque com o passar dos dias, a gente vai ter células fagocíticas aqui que vão retirar todas essas células aqui que sofreram infarto. Professor, por que essas células conseguem manter ali a sua arquitetura básica, a sua morfologia básica? Bem, isso vai acontecer porque quando a gente tem um infarto, a gente tem a desnaturação não só das proteínas estruturais, como também das proteínas enzimáticas que são liberadas ali pelos lisossomos que acabariam, digerindo essa célula de dentro para fora. O segundo padrão de necrose tecidual que a gente vai falar aqui é a necrose liquefativa. E o que é a necrose liquefativa? Vai ser um tipo de necrose que vai literalmente liquefazer o tecido necrosado. Isso vai acontecer em alguns casos, principalmente infecções bacterianas focais, pode acontecer em eventuais infecções fúngicas e ele pode acontecer também em casos de isquemia do tecido nervoso. Professor, mas o senhor não disse que quando acontece isquemia a gente tem a necrose de coagulação? Pois é, pessoal, a gente tem aqui a exceção à regra. Se a gente tem isquemia do tecido nervoso, a gente vai ter necrose liquefática. Até hoje, os cientistas não entendem muito bem por que isso aqui acontece no cérebro. No caso de infecções bacterianas, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, é que essas células bacterianas elas vão estimular a proliferação de fagócitos nessa região. E esses fagócitos, eles acabam liberando enzimas digestivas que não só digerem as bactérias, como também acabam digerindo o tecido adjacente. E por isso, pessoal, que na necrose liquefativa a gente vai ter o tecido de uma forma viscosa, líquida. E a gente chega agora, pessoal, na necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa ela não é um padrão específico de morte celular. Muito pelo contrário, ela vai acontecer ali nas extremidades do corpo do paciente, como dedos dos pés, dedos das mãos, na mão, no pé e até mesmo no braço e pernas. Ele vai acontecer quando esses membros perdem o suprimento sanguíneo. E o tecido ele acaba tendo ali uma necrose de coagulação. Então, a necrose gangrenosa é uma necrose de coagulação nas extremidades do corpo do paciente. Só que, às vezes, a gente tem uma sobreposição da necrose gangrenosa a uma infecção bacteriana. E essa infecção bacteriana, ela deixa essa área com gangrena ali de uma forma úmida. E por isso, nesses casos, a gente chama de gangrena úmida. Aqui, pessoal, a gente tem a necrose caseosa. A necrose caseosa ela é muito diferente da necrose de coagulação, porque aqui a gente tem a perda da arquitetura do tecido. Então, o tecido aqui ele é destruído. E esse nome caseoso, pessoal, é justamente porque ele tem essa característica amarelada, esbranquiçada. E esse termo caseoso, ele se refere ao queijo. Isso acontece porque quando os patologistas eles viam essa estrutura, eles se lembravam do queijo. E por isso colocaram esse nome. Professor, de onde isso aqui é encontrado? De onde isso aqui é característico? Bem, isso aqui vai ser característico e vai ser encontrado frequentemente em focos de infecção tuberculosa. Bem, pessoal, a gente tem aqui a necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide, pessoal, ela pode ser observada através do microscópio óptico. E quando é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer quando a gente tem a deposição de complexos que são formados entre os antígenos e os anticorpos nas paredes dos vasos sanguíneos. Bem, pessoal, esses depósitos de imunos complexos que vocês estão vendo aqui, eles conseguem extravasar dos vasos e muitas das vezes vêm até proteínas plasmáticas, que acabam resultando nessa coloração rosa brilhante que vocês estão vendo aqui. Professor, e de onde vem esse nome fibrinoide? Esse nome fibrinoide vem porque quando a gente cora esse tipo de necrose pela coloração de eosina e hematoxilina, ela fica com essa tonalidade rosa. E isso lembra a fibrina.
A necrose gordurosa, pessoal, ela se refere justamente a áreas focais de destruição da gordura. Isso aqui vai acontecer principalmente em caso de pancreatite. Porque na pancreatite, pessoal, a gente vai ter a liberação de lipases pancreáticas ativas no interior do pâncreas e no interior da cavidade peritoneal. E lá tem gordura. E quando essas lipases encontram a gordura vai estar dentro dos adipócitos, na forma de triacilgliceróis. Essas lipases vão digerir esses triacilgliceróis em ácidos graxos. Esses ácidos graxos acabam encontrando ali o cálcio do sangue e formam um processo de saponificação, formando essas estruturas esbranquiçadas que vocês estão vendo aqui. Bem, pessoal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui no meio da tela uma playlist completa de patologia para vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.